colabore com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje converso com Paulo Henrique de Figueiredo sobre Mesmer, né? E o magnetismo animal. Bom, Paulo Henrique, Mesmer e Kardec foram contemporâneos, né? E você coloca, né, também no livro que tanto o magnetismo como o espiritismo são ciências irmãs, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, o contexto do entendimento da proximidade de magnetismo animal e o espiritismo foi proposto por Kardec. Isso desde o primeiro ano que ele iniciou a pesquisa do espiritismo até o último ano. Em 68 ele ainda estava fazendo essa afirmação. No final da pesquisa dele, ele ainda estava mais veemente ainda. Ele já dizia que eram ciências gêmeas. E ele chegou a dizer o seguinte: não é possível compreender o espiritismo sem conhecer o magnetismo e vice-versa. E disse que se uma se afastasse da outra, cairia num impasse. O contexto da ligação entre os dois surgiu quando Kardec chegou em Paris. E ele chegou novo ainda, né? Depois de ter feito a sua formação com Pestalozzi. E por indicação de Pestalozzi, ele foi tentar estudar o magnetismo animal como sendo uma ciência na época moderna, com propostas de renovação. E ele se dedicou ao estudo do sonambulismo provocado, que é aquele fenômeno que descrevemos, por 35 anos antes de iniciar a pesquisa espírita. Certo. E isso foi uma qualificação muito importante, porque Mesmer, ele antecipou uma psicologia científica. E ele foi a primeira pessoa que definiu na era moderna o sexto sentido. Ele chegou a criar esse termo, né, utilizar esse termo sexto sentido no contexto de um sentido a mais que nós temos para perceber as sensações. Certo. E é nesse contexto que Kardec vai estudar a mediunidade. Ele vai chegar a dizer o seguinte: o sexto sentido é um sentido a mais que permite tanto os fenômenos da mediunidade quanto os fenômenos sonambúlicos. Então, o contexto do surgimento do espiritismo ele está muito vinculado ao magnetismo animal. Outra coisa muito importante é que os espíritos adotaram a proposta de física que Mesmer vinha trazendo, que era uma proposta de ondulatória, como sendo a física do espiritismo, em contraste com a física adotada pela comunidade científica da época, que era o mecanicismo. Então isso é um contexto histórico fundamental, porque magnetismo e espiritismo antecipam a física moderna, numa época onde imperava a física mecanicista. Certo. Bom, e até entrando um pouquinho mais, né, para esse lado da física, né, tem também a força do pensamento, né? Então, a gente pode dizer que o pensamento é tudo. Esse contexto do pensamento como sendo algo real, ele foi esmiuçado por André Luiz, principalmente na Mecanismos da Mediunidade, né? E Evolução em Dois Mundos. O trabalho que ele fez foi de apresentar que existem dois estados da matéria. Ele chamou de matéria mental, né, e a matéria física. Qual é a grande surpresa? Que já vinha sendo antecipado por Mesmer e pelos espíritos na codificação. É de que a matéria do pensamento, o pensamento em si, seria um estado de vibração do fluido universal, ou do éter, e que ele seria constituído de partículas. Ou seja, a matéria do mundo espiritual é tanto matéria quanto a do mundo físico, com condições especiais. Então, o pensamento em si, ele é uma onda, ele é um estado de vibração, como a transmissão da televisão, né? A transmissão do rádio, micro-ondas. É claro que o mundo espiritual ele faz parte do universo que não é o nosso. Então, esse vai gerar particularidades do entendimento do fenômeno fisiológico e de outras questões que importam a medicina e outras ciências, né? Então isso abre um contexto novo para a ciência em si, né? Agora, a nossa ciência ainda não está aberta para esse contexto, né? Terá que ser uma conquista, né? Realmente, são épocas, né? Tem horas, né? Tem períodos em que a ciência está mais aberta a isso e depois, por algum motivo, ela volta a se fechar, né? A gente estaria de novo se abrindo a essas novas ideias do magnetismo, da força do pensamento no corpo, enfim? Hoje nós estamos inseridos
numa abertura no contexto da psicologia, da sociologia, na própria medicina, né? Hoje estamos abertos ao entendimento de medicinas orientais, o próprio estudo do passe, a ação da prece na cura, uma série de descobertas, né? E de caminhos que precisam de uma base experimental. A gente não pode fazer ciência por palpite. E é necessário unir uma física aos fenômenos fisiológicos, mesmo para você propor uma homeopatia, por exemplo. Então, é inevitável a recuperação das iniciativas, porque ciência também é história. Então, nós precisamos recuperar as ciências que ficaram paradas no passado e que vão dar uma base fundamental para a medicina do futuro. Se a gente quiser usar uma psicologia que permita a união de pensamentos, né? Entender o pensamento como sendo algo que une diversas pessoas, tanto na sociologia, quanto na psicologia, quanto na medicina, nós precisamos de uma física que sustente essa ideia. Então, é fundamental para esse terceiro milênio a gente recuperar as ciências que ficaram paradas. É claro que não é necessário e nem vai ser por meio de imposição. Você não pode chegar para um cientista materialista e obrigá-lo a aceitar essas ideias. Que não são palpáveis para ele, né? Agora, o que é preciso acontecer na ciência, ou até podemos dizer no meio acadêmico, é que seja aceita a diversidade de opiniões. Sim. Então, um pesquisador que, por sua convicção, seja espiritualista, ele precisa de uma base espiritualista para fundamentar suas pesquisas, seus entendimentos. Então, eu acho que nós devemos entrar numa nova era em que fundamente-se a pesquisa acadêmica numa certa liberdade. A liberdade de você poder adotar determinadas convicções, e é claro que nós vamos precisar de pessoas em áreas diferentes se aprofundando nesses assuntos. O físico vai precisar estudar uma física espiritualista. Com certeza. Paulo, a gente vai fazer mais um breve intervalo e nós voltamos já já.